E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nosso conteúdo será sobre figuras semelhantes. Então figuras semelhantes. Duas figuras têm a mesma forma se uma delas é uma ampliação ou redução da outra, ou ainda se forem geometricamente iguais. Então aqui nós temos três exemplos. O primeiro é, eu tenho um quadrado chamado de A e tenho um quadrado chamado de B. Nós podemos notar que um quadrado ele tem o tamanho de 2 centímetros e o outro quadrado nós temos o tamanho de 4 centímetros. Logo, nós podemos perceber que 4 é o dobro de 2. Então, logicamente, este quadrado em verde, ele é o dobro do tamanho deste quadrado em amarelo. Essas duas figuras aqui, elas são semelhantes, pois uma é ampliação da outra. Eu tenho uma menor e realizei apenas uma ampliação dela, aumentando os seus valores proporcionais, ou seja, para deixar este quadrado maior semelhante ao meu quadradinho de 2 centímetros, ok? Por isso que este tem 2, este tem 4. Um é o dobro do outro. Da mesma forma, nesses retângulos aqui, eu tenho uma figura retangular, onde um lado mede 4 centímetros e o outro mede 12 centímetros. Na minha figura do lado, eu tenho uma figura menor. Então, neste caso, ocorreu uma redução, ok? Então, eu tinha um retângulo maior com um lado de 4 centímetros, foi para um de 2 centímetros, e o meu de 12 centímetros foi para 6 centímetros, ok? Então, aqui ocorreu uma redução, porém, ambos os desenhos são semelhantes, certo? E, por último, eu tenho aqui duas imagens exatamente iguais, onde nós podemos dizer que, neste caso, utilizamos um exemplo de geometricamente iguais, onde exatamente o que tem em uma figura tem na outra figura. Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. As três figuras aqui do lado são semelhantes, porém a figura 1 e a figura 3 são geometricamente iguais, ou seja, ela tem exatamente o mesmo tamanho e a mesma forma uma da outra. Já a F2, ela é a mesma imagem de F1 e F3, porém ela está maior. Então aqui nós temos uma ampliação das outras. Para dizer que as figuras são semelhantes, nós escrevemos F1, pode ser o tiozinho ou pode ser o igual e tio. Então, eu também posso utilizar o igual com o tio em cima, beleza? As duas notações estão corretas. A única diferença é que tem autores que preferem utilizar só o tio e outros que preferem utilizar o igual e o tiozinho em cima. Então, os dois quadrados representados ao lado, eles são semelhantes. Repare que o quadrado B, que é o quadrado que está em verde, é uma ampliação do quadrado A, que está em amarelo. Uma ampliação por quê? Percebemos que o quadrado A ele tem 2 centímetros e o quadrado B ele tem 4 centímetros. Então, o quadrado verde, é o dobro do quadrado amarelo. Então, a medida dos lados do quadrado B é o dobro da medida dos lados do quadrado A. Se dividirmos o comprimento do lado do quadrado B pelo comprimento do lado do quadrado A, teremos 4 divididos por 2. E 4 divididos por 2 é 2. Então, o número 2 é a razão de semelhança na ampliação. A razão de semelhança é o valor que nós precisamos encontrar ou perceber o que ocorreu de um quadrado maior para o quadrado menor, pois assim nós iremos verificar se realmente aquele quadrado ou aquela figura é uma ampliação correta e se todos os seus lados foi ampliado da mesma forma. Então, para representar a razão de semelhança, nós usamos a letra K. Para o caso anterior, que são dos quadrados, podemos dizer que a razão de semelhança na ampliação do quadrado A para o quadrado B é K
igual a 2. Então pode ainda dizer que o quadrado b é uma ampliação do quadrado a na escala de 2 por 1, aonde cada centímetro de a equivale a 2 centímetros de b. Por isso que b é o dobro do quadrado a. Observe agora os retângulos a e b. O retângulo b é uma redução do retângulo a. Repare que os lados do retângulo b têm ambos metade do comprimento dos lados do retângulo a. Para calcular a razão de semelhança desta redução, teremos que dividir o comprimento do lado do retângulo menor pelo lado correspondente do maior. Então, nós iremos pegar o valor menor e dividir pelo valor maior, para descobrir o que ocorreu nesta redução. Então, 6 divididos por 12 é igual a 0,5. Ou 2 divididos por 4 também é igual a 0,5. Então, percebemos que de 12 foi para 6, dividiu pela metade, ou seja, 0,5. O lado 4 diminuiu para 2, então 4 divididos por 2 é igual a 0,5. Também diminuiu pela metade, ou seja, 0,5. Então, a razão de semelhança entre esses dois retângulos vai ser igual k igual a 0,5. Se as duas figuras forem geometricamente iguais, qual será a razão de semelhança de uma para a outra? Repare que, sendo as figuras geometricamente iguais, elas têm as mesmas dimensões. Então, o meu k, neste caso, vai ser igual a 1. Nós precisamos perceber uma condição. A condição é: 2 ou mais polígonos são ditos semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, as medidas de lados correspondentes são proporcionais, e neste caso é necessário satisfazer as duas condições. Então, numa redução, a razão de semelhança é menor do que 1, ou seja, k menor do que 1. Por isso que naquele exemplo da redução nós tínhamos k igual a 0,5. 0,5 é o número menor do que 1. Numa ampliação, a razão de semelhança é maior do que 1. Por isso que naquele exemplo nós tínhamos 2 como razão de semelhança. E 2 é maior do que 1. Entre duas figuras geometricamente iguais que possuem a mesma dimensão, ou seja, o mesmo tamanho, a razão de semelhança é igual a 1. K igual a 1. Então, galera, esta foi a parte do conteúdo da aula de hoje. Vocês podem estar se perguntando como eu vou aplicar isso, como aplicar isso. Então, por isso eu trouxe um exercício aqui agora para a gente fazer junto. A pergunta é: encontre o valor de x e de y nos triângulos. Para resolver isso, nós iremos utilizar o conceito que nós acabamos de aprender, de semelhança de triângulos. Para resolver este tipo de exercício, nós precisamos, antes de iniciar, separar esses dois triângulos. Então, eu vou desenhar aqui os dois triângulos. Então, eu tenho este triângulo, que vai ser o meu triângulo maior, e eu tenho este outro triângulo, que vai ser o meu triângulo menor. E aqui eu vou colocar as mesmas letras que estão ali para nós verificarmos. Então, eu tenho aqui embaixo A, C e B aqui na ponta. Do meu triângulo menor, eu tenho D, E e B. Percebam que o meu B ele é o mesmo ponto, tanto para este triângulo menor, quanto para o triângulo maior. Agora eu vou colocar os valores. Meu triângulo menor, primeiro, eu tenho x aqui, tenho 10 e tenho 18, ok? Vamos preencher aqui as informações do meu triângulo maior. Aqui eu tenho 15. Este lado inteiro aqui, CB, ó, eu tenho 10 e tenho x. Então, o tamanho total dele vai ser 10 mais x. Na parte de baixo, eu tenho y e 18. Então, a minha parte de baixo ela vai ser y mais 18. Agora, vocês podem estar se perguntando: beleza, professor, entendemos. Separo e coloco os valores de cada parte. Mas, como que eu vou encontrar os valores de x e y nesse caso? Primeiro, nós temos que encontrar a razão de semelhança, que é aquilo que nós vimos anteriormente. Primeira coisa a ser feita é verificar os valores
mais fáceis para começar a minha resolução. Percebam que daqui o meu DE ele tinha 10 e neste outro virou 15. Então, do meu triângulo menor para o meu triângulo maior, está sendo somado 5 em cada lado, ok? Então, iremos fazer a nossa proporção de 15 para 10. Então, 15 divididos por 10 é igual a 1,5. Então, essa é a nossa proporção de um para o outro. Então, se eu pegar 10 e multiplicar por 1,5, eu vou ter 15. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os meus valores que eu já tenho aqui como informação, vou multiplicar por 1,5 e vou ter meu valor maior. Então, o meu segundo ponto aqui, ó, é o dB. Ele vale quanto? 18. Para encontrar este outro ponto, que é y mais 18, 18 vezes 1,5 é igual a 27. Então, o meu lado AB, ele mede 27 no total. Só que no meu triângulo grande, eu tenho y mais 18, certo? Para isso, eu vou falar que y mais 18 é 27. Então, para eu descobrir a quantidade de quanto vale meu y, eu vou fazer 27 menos 18, certo? Que eu preciso descobrir a diferença entre um pelo outro para chegar ao valor do y, que é um dos pontos que eu preciso encontrar neste exercício. Então, 27 menos 18 é 9. Então, já temos uma resposta aqui, ó. Meu y é igual a 9. Ok? Agora eu preciso descobrir quanto vale o meu x. Para descobrir o valor do meu x, o que eu vou fazer? Se eu multiplicar 1,5 aqui, eu vou ter 1,5 vezes x, 1,5. Ok? E eu tenho que 1,5x vai ser igual a 10 mais x. Por quê? É isso que o nosso exercício fala. Se eu pegar 10 e multiplicar por 1,5, eu vou ter igual a este, que é 15. Aqui nós tínhamos 18, multiplicamos por 1,5, tenho 27, que é exatamente igual a esse. Então eu vou pegar meu x, multiplicar por 1,5, que vai ser exatamente igual a esse. Só que como eu tenho x nos dois, eu preciso descobrir o valor do x. Para isso, eu vou fazer uma continha. 1,5 vezes x igual a 10 mais x. Vou passar esse x para cá e vou passar esse 1,5 dividindo. Então, eu vou ter 1,5x menos, porque meu x estava positivo, ele passou negativo, igual a 10. 1,5x menos x vai ser 1,5 menos 1. 1,5 menos 1 vai sobrar só o 0,5. 0,5x igual a 10, ok? Vou continuar a continha aqui em cima. Então, esse meio eu vou passar para cá dividindo. Então, vai ficar x igual a 10 divididos por 0,5. Então, se você fizer a sua conta 10 divididos por 0,5, você vai ter que x é igual a 20. Então, x é igual a 20. 10 mais x, x vale quanto? 20. Então, 10 mais x, 30. Ok? Então, esse lado aqui, ó, ele vai valer 30. Esse lado aqui embaixo, nós já tínhamos visto ali que vale 27. Ok? Para verificar agora se você fez a operação certa, é muito fácil. Você vai pegar ali 10, multiplicar por 1,5. Vai dar 15, que está ali no nosso AC. Agora, você vai pegar o 18, vai multiplicar por 1,5, tem que dar 27, que é o número que, somado ali com y, vai dar 27. E por último, você precisa pegar o 20, que é o valor do x que nós encontramos, multiplicar por 1,5 e tem que ser igual a 30, que é o valor que nós encontramos ali. Então,
encontramos os valores x e y, onde y vale 9 e o nosso x vale 20. Encontramos as nossas respostas aqui. Então, galera, nossa letra B é o seguinte. Temos dois triângulos aqui, um menorzinho do que o outro. Primeira coisa que nós precisamos fazer é separá-los, ok? Então, vamos separar eles aqui. Depois de separá-los, vou colocar aqui as informações. A, M e N. A, que é a minha parte em comum dos dois. B e C, ok? Feito isso, vou colocar aqui os meus valores. Este lado aqui mede 8. Esse lado aqui, x, eu não sei. Esse mede 6. Agora, meu AC é toda esta parte aqui, ó. Então, eu vou ter 16 mais 8, ok? 16 mais 8 é 24. A parte de baixo aqui mede y. E a minha parte AB é tudo isso aqui, ó. Então, é 8 mais x. 8 mais x. Ok? Tenho meus 3 pontos, meus 3 valores. E agora vamos resolver. Para resolver, o primeiro ponto é encontrar a minha razão de semelhança. Razão de semelhança. Aqui, ó, meu RS. Para isso, eu vou utilizar o lado que possui só valores, que é o meu 8 e meu 24, ok? Então, 24 divididos por 8. Vou descobrir a minha razão de proporção alterando do triângulozinho menor para o triângulo maior. Então, 24 divididos por 8 é 3. Então, a minha razão de proporção aqui vai ser 3. Então, para descobrir todos os valores de x e y, eu vou multiplicar todos os valores do triângulo pequeno por 3. Então, o primeiro deles é descobrir o valor de y. Para isso, eu vou pegar o 6, vou multiplicar por 3 e vamos ter o valor do nosso y. Então, 6 vezes 3 é 18, certo? Então, o nosso y mede 18. Então, y é igual a 18. Fácil, né? Eu simplesmente peguei esse valor, multipliquei por 3, 18. Ok? Então, 18 mede esse lado. Este lado aqui mede 24, que eu já tenho. Falta só descobrirmos quanto vale 8 mais x. Para descobrir o x, é simples. Sabemos que 8 vezes 3 é 24. Sabemos que 6 vezes 3 é 18. Então, eu posso dizer que 3 vezes x é igual a 8 mais x, certo? Porque qualquer valor que eu multiplique desse triângulo menor por 3 vai ser exatamente igual ao valor que está nesse triângulo maior. Então, como eu não sei qual é este valor e não consigo multiplicar o x para chegar a um valor para resolvermos essa operação, vamos primeiro descobrir o valor do x dessa forma. Então, aqui, vou passar o x para um lado e vou deixar x de um lado e número de outro. Então, eu vou ter 3x, meu x do outro lado está positivo, ele vai vir para cá negativo, igual a 8. 3x menos 1x, eu vou ter 2x. 2x igual a 8. Meu 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 8 divididos por 2. 8 divididos por 2 é 4. Então, o meu x vale 4. Definido isso, eu vou colocar aqui, ó, x é igual a 4. Já desse lado, meu lado não vale 4, porque é 8 mais x. Quanto vale meu x? 4. Então, 8 mais 4, esse lado aqui vale. Então, encontramos aqui o valor do x.
que é 4. Resolvemos a nossa questão. Mas supondo que eu tenha alguma dúvida, como eu faço para tirar a prova real? Muito simples. Chego nesses valores do meu triângulo menor, vou multiplicar todos por 3 e ver se os valores correspondentes são os mesmos. Então, 8 vezes 3, 24, ok. Aqui embaixo, 6 vezes 3 igual a 18, igual aqui. E por último, o meu 4 vezes 3, que é 12, exatamente o mesmo valor que está aqui. Então, nosso exercício está correto. Então, pessoal, esta foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar deixando aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.